Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Nesse vídeo eu vou reagir e dar uma opinião para um inscrito, e aí vocês vão ver em vídeo aí a pergunta dele e eu vou dar várias dicas nesse vídeo para ele, tá? Bora lá? Ô Eduardo, a informação que te deram não procede. Observa aqui para você ver, ó, que o cara te disse que bateu na agulha do milho. Aqui eu coloquei 3 agulhas aqui na minha máquina. E é impossível para um looper, tá? Deixa eu colocar aqui mais próximo. É impossível aqui, ó, para um looper pegar só a agulha do meio. A barra da agulha teria que estar totalmente fora. O Eduardo deixa aqui assim: olá Júlio, tudo bem? E aí ele me deixa vídeos e áudio. Eu vou reagir a pergunta deles para você ver qual é o meu nível de resposta que talvez você receberia. Espero que seja gratificante, né, gente? Oi, Júlio, tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida com você. Eu tenho uma galoneira da Jack e ela tem uns meses de uso, né? Não fez um ano ainda. Eu comprei ela em março do ano passado. E desde que eu comecei a trabalhar com essa galoneira, eu já trabalhei com diversos tecidos, né? Malhas um pouco mais encorpadas, já trabalhei com poliamida, trabalhei com moletom e volta e meia, eu juro pra você, desses quase um ano, o técnico veio aqui umas 8, quase 10 vezes eles já vieram aqui, porque ela tende, do nada ela tá falhando ponto, aí eles vai aqui, mexe, não fala que às vezes é o problema é o looper, vai ali, arruma o looper, do nada parece que é a barra de agulha, regula a agulha, nossa, tem inúmeros problemas. Agora, por exemplo, eu tava costurando camiseta de ciclismo, tava utilizando as 3 agulhas número 12 com um trançador e costurando certinho, rebatendo as costuras da overlock ali tudo na galoneira com o trançador, pregando o elástico, só que o elástico eu não puxo, né? Eu tava pregando o elástico sem puxar e ela tava costurando perfeitamente, não falhava ponto nenhum. Só que agora eu tô costurando camisetas de DTF, que é um tecido que é 100% poliéster, assim, mais fininho, e só fazendo a bainha. E tirei a terceira agulha, né? Fazendo com a bainha estreita. Com essa agulha eu tô fazendo com a agulha estreita, agulha número 10, e ela começou a pular ponto. Eu faço uma bainha de uma manga certinho, na outra manga já pula ponto. Daí eu não chamei os técnicos, né? Eles vão vir regular, porque falaram que a agulha do meio, que eu mandei um vídeo pra eles ali, tá batendo no looper, tá encostando no looper. Só que eu quero saber como que é essa variação de tecido, porque eu tava costurando que não é nem muito grosso, né? Esse tecido de ciclismo, pra troca dessa daqui, como que fez com que a agulha batesse no looper? Porque eu acho estranho, assim, de toda hora ter que ficar chamando o técnico porque começou a pular ponto, começou a falhar ponto, ela não tá costurando direito. Eu quero saber se é normal a galoneira ficar pulando ponto, assim, a determinadas trocas de tecido. Se eu tenho que chamar um técnico para agora eu vou costurar moletom, eu tenho que chamar um técnico para ele regular a máquina para costurar moletom. Eu vou costurar poliamida, eu tenho que chamar um técnico para costurar poliamida. E se eu costuro determinado tipo de tecido, eu foco só em costurar ele, para não ficar variando esses determinados tecidos, para não estragar a máquina, né? Ocorrer isso de ficar falhando ponto toda hora, ficar chamando técnico toda hora para ajustar. O que você me aconselha? Bom, vamos ver os vídeos dele aqui. Esse é o primeiro vídeo, aqui é o outro lado do vídeo, tá? Outra parte. Bom, essa aqui é a segunda parte. Depois eu vou fazer umas observações aqui, tá? E aí ele estava fazendo, nesse vídeo, ele estava fazendo um trançador, ou seja, um acabamento, né? Ele já tinha feito a costura de over, que é o fechamento, e está fazendo uma parte de acabamento, né? Que é um detalhe que está se colocando na peça. E aqui ele me manda uma foto que quando ele troca lá a operação, ele chega aqui e ele começa, que ele até relata lá que ele trocou
Aí ele trocou agulhas para poder fazer isso aqui, né? A bitola de agulhas ele trocou também, tirou uma das agulhas e aí ele percebe que aqui começa a pular ponto, tá ok? Ele percebe que de uma manga pula ponto e tal. E agora eu vou separar o vídeo dele aqui, tá? Eu vou responder a parte de cima aqui primeiro, a gente vai escutar e eu vou tentar dar algumas observações aqui. Oi, Júlio, tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida com você. Eu tenho uma galoneira da Jack e... Ó, aqui, Eduardo, é importante porque você me fala da manutenção. Então eu vou dizer para você como funciona essas questões. Você diz que é uma máquina semi-nova, 10 meses você já tem mais de 10 de manutenção. Isso quer dizer que isso está te gerando um custo de visita mecânica, tá? Então é o seguinte, vou te explicar como funciona a garantia de uma máquina atualmente. Atualmente a gente dá garantia de 3 meses para a máquina, tá? E aí nessa garantia, durante esse período que você chamar o mecânico, né, essa garantia ela não se renova. Por que que não? Porque assim, ó, é 3 meses, então a gente supõe que você vai chegar e já vai costurar. A gente supõe que a gente já está ligando, vendendo uma máquina para alguém que é profissional, porque geralmente quem usa uma máquina dessa é para ganhar dinheiro, é profissional. Então a gente acha que a máquina vai chegar e ela vai trabalhar no mínimo 8 horas diárias, tá? Então durante 3 meses, se ela tiver algum problema mecânico, ele vai apresentar nesse período. E nesse período é possível fazer a substituição dessa máquina caso ela tenha algum vício oculto. O que é um vício oculto? Às vezes um erro de engenharia, algum problema de usinagem, alguma coisa assim que está impedindo. Então o fornecedor ele pode retornar essa máquina e substituir para você nesses 3 meses de mecânica. Geralmente os bons os representantes e os bons fornecedores, eles vão te dar garantia de 1 ano na parte eletrônica, nas direct drive, as máquinas eletrônicas. Então elas têm garantia na parte eletrônica, vai ser de 1 ano, né? E na parte de mecânica vai ser 3 meses, tá ok? E por que que é importante você informar a procedência que você comprou essa máquina? Para a gente saber quem é que está dando a manutenção, se é o fornecedor que te vendeu, né? E se é o fornecedor que te vendeu e está te dando manutenção há 1 ano, alguma coisa está errada. Desde o princípio você vem enfrentando problemas, né? Então alguma coisa está errada na manutenção. Agora, se for um técnico externo, aí você tem que usar um pouquinho mais a maldade e prestar bastante atenção. Por quê? Porque se ele... Nos primeiros 3 meses você não pode deixar ninguém, a não ser o cara que te vendeu, te dar esse serviço. Posteriormente você tem a opção de trocar esse técnico, tá? E no seu caso, como já se passou 9 meses e você continua com o mesmo problema, meu primeiro conselho aqui é trocar o técnico, porque a manutenção mecânica você já perdeu. Então aí você vai saber se realmente a sua máquina está com um problema. Se for um problema oculto, talvez, né, que é um vício oculto dito no direito do consumidor, aí você pode até tentar questionar judicialmente esse fornecedor, porque a máquina nunca funcionou e você, além disso, está gastando todo dia com mecânica. Mas é só uma opinião, tá? E eu vou deixar tocar essa primeira parte e vou dar a minha opinião. E ela tem uns meses de uso, né? Não fez 1 ano ainda. Eu comprei ela em março do ano passado. E desde que eu comecei a trabalhar com essa galoneira, eu já trabalhei com diversos tecidos, né? Malhas um pouco mais encorpadas, já trabalhei com poliamida, trabalhei com moletom. E volta e meia, eu juro pra você, desses quase 1 ano, o técnico veio aqui umas 8, quase 10 vezes eles já vieram aqui, porque ela tende, do nada ela tá falhando ponto, daí eles vai aqui, mexe, não fala que às vezes é o problema é o looper, vai ali, arruma o looper, daí do nada parece que é a barra de agulha, regula a agulha, nossa, tem inúmeros problemas. Agora, por exemplo, eu tava costurando camiseta de ciclismo, tava utilizando as 3 agulhas número 12 com um trançador e costurando certinho, rebatendo as costuras da overlock ali tudo na galoneira com o trançador, pregando o elástico, só que o elástico eu não puxo, né, eu tava pregando o elástico sem puxar e
e ela estava costurando perfeitamente, não falhava ponto nenhum. Só que agora eu estou costurando camisetas de DTF, que é um tecido que é 100% poliéster, assim, mais fininho, e só fazendo a bainha. E tirei a terceira agulha, né, fazendo com a bainha estreita. Com essa agulha eu estou fazendo com a agulha estreita, agulha número 10, e ela começou a pular ponto. Eu faço uma bainha de uma manga certinho, na outra manga já pula ponto. Daí eu não chamei os técnicos, né, eles vão vir regular, porque falaram que a agulha do meio, que eu mandei um vídeo pra eles ali, tá batendo no looper, tá encostando no looper. Só que eu quero saber como que essa variação de tecido, porque eu tava costurando, que não é nem muito grosso, né, esse tecido de ciclismo, pra troca dessa daqui, como que fez com que a agulha batesse no looper? Bom, aqui tem várias respostas possíveis a te dar, tá? Eu vou falar da parte da manutenção e aí você me fala alguns detalhes aqui que eu prestaria atenção e tentaria aprender, tá? A primeira coisa é a seguinte: você me fala que trocou, né, do trançador que estava funcionando normal e depois na bainha começou a dar problema, tá? Isso aí para mim é uma questão de regulagem. E como você está iniciando, você tem que aprender sobre essas regulagens. Você me fala que troca muito de tecido, tá? Então você tem que aprender a regular a máquina, os pontos, não é mexer na máquina, é regular a máquina, os pontos, ajustar os pontos para a operação que você está fazendo. E muita gente desconsidera isso, compra a máquina achando que ela vai fazer tudo, mas esquece que ele tem que regular para cada operação. E cada mudança que você faz, igual você falou que faz elástico, faz isso, faz aquilo, coloca poliamida, poliéster, tem tecidos que comportam diferente. Então a gente tem que regular os pontos para aquele tecido. Isso é fundamental. Quando você trabalha numa fábrica, as costureiras de fábrica nem fazem isso. A gente tem equipes mecânicas, eles vão lá, regulam as máquinas, preparam as máquinas, ela só tem a função de costurar. Mas a costureira caseira, ela tem necessidade de aprender e entender sobre o ponto. E aprender e entender sobre o ponto, ela tem que entender também a forma de se costurar, tá? A técnica de se costurar com cada máquina, isso difere de máquina para máquina. Cada máquina ela tem uma técnica para você regular e para você ajustar o ponto para a operação. Sem contar que as operações mudam de gramaturas mesmo no mesmo tecido, tá? Então aprender esse detalhe e ajustar antes de costurar é fundamental. Quanto aos técnicos aqui, todo mês está indo lá na sua casa e há 9 meses você está pagando manutenção, eu acredito que você está pagando essa visita. Eu, se estivesse prestando esse serviço e chegasse na sua casa e visse que o problema, que 90% dos técnicos só regulam ponto mesmo, tá? A maioria vai aí só regulam ponto. Mas eles cobram por hora. Então é o seguinte, muitas das vezes eles mexem aqui, mexem ali, e eu sou da opinião que máquina mexida demais não presta, né? A gente tem que fazer manutenção? Tem. Quando tem algum problema? Tem. Mas normalmente o técnico chega, já tira seu looper do lugar e tal, para justificar a ida dele. Eu sou muito mais que você me paga a minha hora e eu te conserte a sua costura. Eu, se eu estivesse indo na tua casa, eu ia dar para você aí algumas dicas para você parar com essa manutenção constante, porque não é interessante para mim como técnico. Pode parecer interessante para um técnico ir na sua casa e não resolver, mas todo mês eu estar indo ali, é mais fácil eu te ensinar e você tem uma confiança em mim, só me chamar quando você tiver necessidade, porque um bom técnico ele não pode perder muito tempo. Então a hora dele é justificada. Só que as respostas que foram te dadas aqui, eu vou falar para você bem claro. Primeiro, você me fala aqui que mexe uma hora é a barra da agulha. Eu tenho mais de 35 anos de produção e eu posso dizer para você o seguinte: raramente eu mexi em barra de agulha, salvo em máquinas retas, porque essas tomam pancadas direto, às vezes estão com agulhas muito grossas, então na hora que ela desce com muita força e às vezes pode sim sair fora. Mas em overlock, muito raramente eu mexo em barra de agulha, salvo quando tem uma necessidade, como eu disse, algum travamento, alguma coisa aí. Geralmente essas barras de agulha, quando dá problema, elas vão empenar e elas vão ter que ser substituídas. Então na galoneira muito me estranha ter que ficar mexendo muito em barra de agulha. Então é uma dica para você ficar esperto. Outra dica que eu vou dizer para você é looper. Looper a gente regula uma vez e ele vai servir, porque a gente tem uma sequência que a máquina ela é preparada para ela trabalhar de uma bitola de agulha, ou seja, de uma medida, vamos supor, de 65 até 90, tá?
As agulhas que a gente usa, geralmente nos tecidos que você me citou aí, que é entre eles o moletom é o que tem a gramatura mais alta, perdão, tá, gente? Tem a gramatura mais alta, o que que acontece? Eu uso no máximo no moletom uma agulha 80, tá? Mas ele consegue chegar a 90? Consegue. Mas eu uso até 80. Então as agulhas que você vai usar vai ser as agulhas 65, que é para esse tipo de tecido, tá? Que é mais fino. A 70, a 75 e a 80 quando o tecido é muito largo. Qual agulha que eu recomendo? Eu recomendo a Schmidt e a Grossbecker. A Grossbecker é mais fácil de se encontrar. Porém, na Grossbecker, em alguns tecidos como esse aí, eu uso a Grossbecker SAN 10, tá? Seja, quando eu coloco uma agulha SAN 10, eu coloco ela na galoneira, na overlock e na reta, caso eu esteja costurando alguma coisa na reta. As três no mesmo tecido. Aqueles tecidos que você vê que tá dando, furando, tá? Usa SAN 10, tá? Então são as duas marcas. Outra coisa que você me fala aqui é que o técnico, você mandou um vídeo para o técnico e o técnico falou com você por vídeo. Essa é uma minha dificuldade maior de dar dica para as pessoas, porque por vídeo eu não tenho condições de dar nenhum diagnóstico da sua máquina, digamos assim, né? Eu não posso te dizer, é isso ou é aquilo, porque eu estou vendo um vídeo, eu não estou acompanhando a máquina. E o técnico fala com você, aí eu ficaria esperto, tá? Fala com você o seguinte, ele fala que a agulha, o looper tá batendo na agulha do meio. Isso aí para mim é uma desculpa que por vídeo eu não daria por ninguém, porque assim, ó, não faz sentido. Eu vou pôr meu dedo aqui, ó, tá? E no fim eu vou dar um exemplo, tá? Isso aqui é as agulhas, elas estão todas alinhadas e elas vão estar alinhadas assim também, tá? Como é que eu vou conseguir fazer com que o looper bata só na do meio? Não faz sentido para mim. Outra coisa é o seguinte, você está fazendo trançador ali e a sua máquina começa a dar problema quando você faz bainha. Isso é uma questão de regulagem de pontos, você tem que aprender isso, tá? Porque eu acho estranho, assim, de toda hora ter que ficar chamando o técnico porque começou a pular ponto, começou a falhar ponto. Se você não consegue resolver, não é estranho. Você não consegue resolver, você vai ter que chamar, né? Então essa é onde você está preso. Então você tem que aprender a questão de regulagem. Saber como os pontos funcionam, tá? Nós na indústria, o pessoal que trabalha para a indústria, quem trabalha com ficha técnica, costuma pegar na ficha técnica e já vê, ó, essa peça dá tantos pontos por centímetros, perdão. Às vezes você pega que uma peça ela tem que dar tantos pontos por centímetro. Isso quer dizer o seguinte, a gente tem que diminuir ponto, às vezes porque a gente está costurando, às vezes a gente tem que aumentar, né? E daí por diante. Eu sempre falo, você fala ali que o elástico você não puxe, há casos em que é necessário você puxar o elástico. Para você puxar o elástico, você vai ter que soltar um pouco da tensão, eu sempre falo isso. Então é aprender a lidar com os pontos e não mexer na máquina. Máquina mexida não serve para nada, só serve para te gerar manutenção, custo e dor de cabeça. Se está dando muito problema, o técnico tem que ir regular uma vez e você tem que aprender, porque você não é uma indústria, você está usando um equipamento industrial, tá? Ela não está costurando direito. Eu quero saber se é normal a galoneira ficar pulando ponto assim a determinadas trocas de tecido. Não é normal, né? A máquina é feita para costurar, ela não é feita para pular ponto. Então se tá pulando ponto, não tem normalidade nenhuma, tem que ter ajustada para isso ali, tá? Se eu tenho que chamar um técnico para agora eu vou costurar moletom, eu tenho que chamar um técnico. Essa é uma pergunta que eu sempre falo para o pessoal aqui. Às vezes você nem precisa trocar, o caso aqui, você estava costurando o mesmo tecido, a mesma gramatura, e numa ele está indo bem, que eu estou vendo no seu trançador aqui não tem nada pulado, e aí você faz a bainha e começa a pular. No mesmo tecido pode acontecer, por quê? Porque não foi feita a regulagem para aquilo dali. Ou às vezes a pessoa não conta com a experiência, é onde eu cliquei aqui, você vai entender agora. Para ele regular a máquina para costurar moletom. Eu vou costurar poliamida, eu tenho que chamar um técnico para costurar poliamida. E se eu costuro determinado tipo de tecido, eu foco só em costurar ele. Essa é outra coisa interessante. Não é determinado tipo de tecido. Às vezes você está fazendo bainha, é interessante que você faça todas as peças, vai fazer todas as bainhas tudo de uma vez, que você vai regular a máquina uma vez. Se você vai trocar de tecido, é sempre interessante você pegar um retalho, costurar várias vezes. Eu vou colocar viés. Você vai aumentar a gramatura, então você vai ter que fazer o ajuste da máquina, isso é natural.
E a troca de tecidos, sim, principalmente tecidos com muito elastano, tecido muito fino, sabe? É técnica de que problema de máquina. Então, sim, tem toda vez que você vai trocar, você vai ter que ajustar o ponto. Então, é interessante você aprender isso, né? Senão você fica toda vez pagando o técnico para regular ponto, que é o que mais acontece aí. Para não ficar variando esses determinados tecidos, para não estragar. Variar tecido, desde que seja dentro da linha de malha, se tem produção para ele, é normal, né? O que eu quero deixar claro para toda costureira é o seguinte: trocou a operação, tem sim que às vezes ajustar ponto, às vezes vai costurar sem problema nenhum, mas às vezes é necessário ajustar o ponto, pressão de calcadores e coisas assim, principalmente viés e elástico. Geralmente você tem que abrir os pontos se você está fechando uma bainha, né? Então é conforme você vai modificando, você vai tendo a necessidade de ajustar. Isso é fundamental na máquina. A máquina não tem normalidade da máquina pular ponto, tá? Pulou ponto é a peça estragada. Mas então interessante é, antes de fazer, testar. Vou fazer viés, passo um pedaço de viés, acerto, vejo se está bom. Aí põe todo o viés para fazer de uma vez. Vou fazer bainha, ajusta a bainha, ajusta a minha postura, ajusta a minha costura e vou fazer só as bainhas, sabe? Sempre trabalhando com sequência. Essas máquinas não são feitas para você ficar mudando de operação, são máquinas industriais. Então a galoneira, ela vai fazer bainha, ela vai fazer milhares de bainhas. Ela vai fazer viés, ela vai fazer milhares de viés, né? E cada vez que se coloca, tem que preparar a máquina. A máquina, né? Ocorrer isso de ficar falhando o ponto toda hora, ficar chamando o técnico toda hora para ajustar. O que você me aconselha? Eu vou agora te aconselhar aqui, ó. Você vai ver uma coisa que talvez seja que você tenha que corrigir, tá? Você já viu aqueles motoqueiros que param no sinal e a moto tá parada e ele fica repicando a moto? Você já viu? Você tá parado no sinal ali no semáforo e o cara fica ram. Observa uma coisa aqui para você ver, ó. Ó, primeira dica que eu vou te dar: essa é uma máquina rápida, é para se fazer produção. O que eu vejo aqui é que em menos de 20 centímetros de costura, você deu mais ou menos umas 20 pisadas. Eu posso parar o vídeo aqui, que menos que isso eu acho que eu não consigo ver. 20 pisadas para poder fazer isso ali. Essa operação, outra coisa que eu vejo é que você está com a mão sobre a máquina. Toda vez que você vê uma costureira de galoneira com a mão sobre a máquina, que a não ser que ela esteja... Geralmente a gente trabalha com a mão fora da máquina, a gente alinha, coloca no calcador e pisa de uma vez só. E você aqui no caso está pisando como aqueles motoqueiros, lá com a moto parada sem ir a lugar nenhum e repicando, né? A questão toda é o seguinte, ó: veja bem a sua postura, tenha segurança na hora de costurar e pise de uma vez, tá? Pise de uma vez. Se você estiver fazendo isso na bainha, duas coisas estão acontecendo. Eu vou mostrar isso aqui para você. Uma, a sua costura está ficando torta, né? Tá ficando variada. Outra, o que está acontecendo? A máquina está falhando ponto porque você reinicia, reinicia. E você está pagando manutenção. E o cara chega e não faz nada e vai estar certa a máquina. E ele está certo em te cobrar porque ele saiu lá do serviço dele para te cobrar, tá? As pessoas pensam que na costura a gente consegue algumas coisas de graça. Não, o cara tem que entender que ele está indo lá. Só que às vezes você está tendo desculpa muito. Eu estou vendo aqui que você está costurando de forma errada com a máquina, e eu vejo que pula ponto por isso, porque nessa operação aqui a máquina está apoiada, está com 3 agulhas, não está pulando ponto, tá? Ó, isso comprova aqui, ó, a regulagem de ponto. Vamos prestar atenção aqui para você ver uma coisa. Aqui sua peça já está fechada e você está só passando uma costura por cima, mas se você reparar bem, ó, a regulagem do seu ponto está ruim. E se você reparar bem, tá vendo aquelas pisadinhas que você começou dando inicial? Se você olhar, ó, você vai ver que tem leves curvas na sua costura, sabe? Isso era só para você abrir a malha atrás e jogar de uma vez, até você encostar na base da máquina, tá? Aprenda essa postura, aprenda a se posicionar na máquina. Outra dica que eu vou dar é que a galoneira é uma única máquina em que você trabalha com os 2 pés, assim, um num pedal e outro no outro.
Tem gente que trabalha na galoneira e involuntariamente a insegurança faz com que ele aperte o pé do calcador. Quando isso ocorre, a máquina falha ponto. Por quê? Porque você abre os discos da máquina sem perceber. Então tenha segurança na hora de pisar. Eu vejo que você está para fazer uma operação curta, você está variando o ponto, tá? Você varia a sua pisada. Pisa de uma vez, menino, perde o medo, vai embora, acredita que você vai conseguir alinhar e vai embora. A única coisa que você pode fazer aí para melhorar é colocar uma chapinha de pesponto para você poder fazer isso aí, tem no canal aí, ó. Você faz isso aí, a costura vai virar toda para um lado, a costura da over, e você vai conseguir fazer isso aí retinho, vai ficar lisinho. Sempre solte os pontos em acabamentos, tá? Sempre solte, pode soltar a linha da agulha ali bastante, que isso aí é só uma costura decorativa. Ó, o outro lado que você fez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contando assim. Você viu quantas vezes você conseguiu pisar? Olha aqui pra você ver. Ó, parei aqui e olha aqui, cada pisada que você dá é uma variação que você dá na costura. Tá ok? Se você tivesse alinhado isso aí, pisado de uma vez, essa máquina tinha ficado numa costura linda, tá? Solta os pontos e pisa para você ver. E aqui nós vamos avaliar outro detalhe. Você diminuiu a sua costura, tá? A sua agulha, tirou uma agulha. O ponto da máquina tá ótimo. Aqui eu vejo que o ponto da máquina tá ótimo, mas aqui ele pulou. Você observa que você iniciou aqui, ó, não pulou ponto nenhum. Quando você parou e reiniciou de novo, olha aqui, ó, tem uma sobra de costura daqui para diante e dá uma variação muito grande na sua costura fica ondulada. Então eu acredito que a máquina está pulando ponto só por isso, tá? Ela não está com defeito nenhum. Então o técnico que te falou que ouviu ali que a sua agulha do meio, ele vai te fazer uma visita e ele já te deu uma desculpa ali, porque ele já sabe que você não costura, você não praticou a costura, pratica antes, costura bastante, pega tecido e pisa na máquina, a máquina não vai quebrar, não é normal a máquina pular a ponta, tá bom? Pisa, se tá pulando, vai pular em tudo que você fizer, não vai pular lá no trançador, vai pular aqui, aí tudo bem, mas o seu trançador lá não estava pulando, então quer dizer que isso aqui é um erro operacional, na minha opinião, tá? Então aprenda a regular aí os pontos da sua máquina. Eu vou lá, para não contradizer o técnico, tá? E nem dizer que ele está fazendo um serviço maldoso com você, ou alguma coisa assim. Eu acredito que você está tendo problema porque você está trocando e não está sabendo balancear as suas linhas, tá? Então você tem que aprender isso. Não é porque você tem uma máquina que a máquina ela não precisa que você regule. E a maioria compra essas máquinas industriais e esquecem esse detalhe. Aqui, ó, lá ela não estava pulando ponto, por quê? Porque ela estava com 3 agulhas, ela estava trabalhando com mais um looper embaixo, estava trabalhando toda sobre o calcador. Aqui você está trabalhando só com a parte do calcador, você está tendo uma variação de costura, tá? Então eu acredito que o seu problema é operacional. Meu conselho, procura buscar um curso de costura, uma pessoa que possa te dar essa orientação mais próximo, porque por vídeo o técnico errou em te dizer que é a agulha do meio, que te colocou mais confuso do que certo, mas por vídeo é impossível de diagnosticar o problema. Então a minha função aqui é te orientar para que você chegue a uma conclusão. Espero que Deus abençoe, que você corrija a postura com a galoneira, diferencia a postura de galoneira correta. Muita gente confunde as duas máquinas, tá? Trabalha com a mão sobre a máquina. Nós da galoneira, quem trabalha com galoneira, trabalha rápido, tá? Uma máquina dessa, para fazer essa bainha aqui, ela faz 180 bainhas dessa aí por hora, tá ok? Então é uma máquina que trabalha rápido, ela não é normal dela ficar parando e reiniciando. Abraço. Ô Eduardo, a informação que te deram não procede. Observa aqui para você ver, ó, que o cara te disse que bateu na agulha do meio. Aqui eu coloquei 3 agulhas aqui na minha máquina e é impossível para um looper, tá? Deixa eu colocar aqui mais próximo. É impossível aqui, ó, para um looper pegar só a agulha do meio. A barra da agulha teria que estar totalmente fora, tá? Isso não está ocorrendo com sua máquina. Então, se o looper tiver com problema, como é que ele funciona? Ele vai passar aqui, ó, por trás da barra da agulha, né? Então é impossível para ele passar por essa e entrar no meio dessa e bater só na do meio, na minha opinião, né? Mas cada caso é um caso. Então ficou aqui a dica para você, ó.
Nesse caso, para você identificar se a sua máquina está batendo, o looper está com problema, você não precisa nem de um mecânico para você ter ciência disso. Porque ó, aqui você está vendo que minha agulha está embaixo, né? E meu looper está para o lado de cá. Quando a minha agulha começa a subir, ó, com a máquina desligada, eu faço assim, ó, e eu vou ver ela exatamente, ó, se ela está encostando na agulha. Só eu pôr o dedo aqui, ó, eu já sei se tá ou não encostando na agulha. Eu vejo, porque quando tá batendo, você já percebe aqui já de cara. Aí sim tem que regular o looper. Mas os loopers atuais, quando eu regulo, eu às vezes para dar uma adiantada no ponto, alguma coisa, é aqui. Porque esses loopers já vêm fixados de base, né? Alguns modelos, igual o meu aqui, ó, ele não tem como mexer. Então não é natural a regulagem de looper constante, direto. É lá uma vez ou outra que o looper pode sair aí de ponto, tá? Isso é muito comum o mecânico falar com você que o problema está no looper. Outro detalhe muito comum que você me fala aí, é aqui na barra da agulha. Barra da agulha, se vamos supor que você deu uma batida aqui, pode ser que isso aqui mude de posição. Então se o mecânico está mexendo aqui, pode ser que ele percebeu isso, que não está alinhado, e ele venha consertar o alinhamento aqui. Mas se ele mexe aqui em cima, aí para poder ficar ajustando a altura de barra aqui, pode ter certeza. É porque a máquina está muito mexida, não é o seu caso. Então essas barras de agulha não saem muito fácil. Eu tenho casos aqui que a barra da agulha ela tá aqui desde que saiu da fábrica, tá? Não foi regulada, não tem necessidade. Então essa é a primeira coisa. Então o que mecânicos falam muito com vocês aí? O problema está no looper. Muitas das vezes eu acredito que o problema está na condução da máquina, tá? E para você saber é simples, você tira aqui, ó, a chapa do calcador. Você tirou a chapa do calcador e você vai ter total visão. Ó, você vem para um lado e para o outro. Se não está batendo, a única regulagem que tem que ser feita não é quando bate, é quando ele está muito distante. Então muitas das vezes a gente tem que chegar a ele e colocar ele. Por quê? Vou mostrar aqui uma agulha aqui, ó, como é que funciona. Espera aí só um pouquinho. Tem uma agulha aqui que veio com essa máquina aqui. Como é que funciona? Ai, ai. Aqui, ó. Sempre certifique que essa cabinha está pro lado do looper lá atrás, ó. Não tem como ele quebrar, sempre ele vai quebrar a primeira agulha, a segunda, ou às vezes até as três, tá? Mas ele bater só na do meio não tem como, meu amigo, me desculpa.